Que a gente poderia falar do fim da TV Itacolomi, mas que você não estava presente. Mas sim, então vamos falar do seu projeto. A quantas anda a questão das fotografias, que eu lembro que ainda estava em andamento o catálogo, né? O registro de cada uma delas. Como é que está o seu projeto? Ele está bem... Agora ele está na perfumaria. Eu já acabei aquela parte de levantamento de datas e nomes. Quer dizer, os nomes que a gente consegue lembrar e os nomes que o jornal imprimiu. Porque muitos atores passaram lá e não ficou registro na minha memória do nome deles. Alguns colegas estão me ajudando. Ah, esse aqui é o fulano de tal, então eu vou lá. Quer dizer, então esse serviço, ele não vai terminar, porque vai sempre ficar uma interrogação. Mas esse número já ficou bastante pequeno. E as datas foram checadas com as publicações do jornal. E o critério com que as fotografias foram feitas e arquivadas, eu tenho... Pode haver erros? Seguramente que sim. Mas eu posso não ter um dia exato, por exemplo, de um determinado teatro, mas porque o jornal não deu a data, mas em geral ele era, por exemplo, numa quinta-feira ou numa sexta-feira, e isso é fácil de colocar. Eu tenho uma que eu tenho certeza antes e uma certeza depois, porque o jornal publicou um detalhe. Uma notinha. Daquilo antes e daquilo depois. Então o que está no meio necessariamente tem que ser da quinta-feira que estava no meio. Então isso foi todo aferido com esse cuidado. Não só meu, quanto de alguns colegas que estão me ajudando nisso. Toda pessoa que vê e é da época sempre vai me contribuir para dar um engrandecimento. Porque é uma história como a da TV Itacolomi, isso eu faço questão de falar sempre. Toda história tem o outro lado, quer dizer, não há medalha sem reverso. Uma medalha que só tem aqui e lá. Mas a TV Itacolomi não há medalha. A televisão Itacolomi é um diamante, ou seja, o diamante, ou o brilhante, vamos ser mais exato, porque o diamante é uma fórmula matemática de cortar uma pedra que tem os múltiplos de 52, até já me perdi agora. As lapidações. As lapidações. Para você dar um corte a mais, você tem que fazer todas as outras faces. Sextavato. Então, à medida que você vai fazendo o corte, então a história da TV Itacolomi é essa, quer dizer, ela está brilhando para um que o outro nem está vendo, porque ele está do outro lado, mas o brilhante para um o outro não está vendo. Então essa é a nossa história e está sendo construída, resgatada, e vocês estão fazendo. Eu pelo menos fico algumas vezes assustado como é que a gente não conseguiu transmitir a vocês o que nós vimos, o que nós vivemos. Quer dizer, ele não é capaz de entrar em sintonia para que transmita essa coisa. Então isso me torna também um crítico severo da história, que por causa também de um personagem que eu vivi na televisão, que ele era dos civis de inteligência da guerra, e a frase era o seguinte: 50% das informações que nós recebemos são falsas, mas nós não sabemos qual das duas é a falsa. Quer dizer, sabemos que a metade é falsa, mas qual é essa metade falsa? A gente não sabe. Um livro em cima do livro dele. Só que aconteceu isso que você falou agora há pouco, né? Todos os caras que eu fui procurar, um já não fala mais, o outro a maioria já morreu. Enfim, não consegui localizar tudo. Outros simplesmente não quiseram participar e tal. E o último deles, que foi o Cleto Filho, eu pedi a ele, me deixou todo o material que ele tinha guardado, deixou na portaria do prédio, não quis falar comigo, e logo depois ele morreu. E esse material foi para onde? Está comigo, por isso que eu estou te falando, não peguei nada, assim, né, para te mostrar. Ah, tá.
E eu não tenho mais coragem, né, de procurar esse pessoal. E todos eles já estão assim, porque a televisão fechou em 80, se imagina. Uhum. Sobrou muito pouca gente. Dos que sobraram, a maioria já está no fim de vida, como eu, não tem mais assim. Mas essa história vai se perder. Ah, vai. E vai deixar na gaveta? Porque é uma questão assim que depois a gente para pensar, eu já analisei isso muitas vezes. O que pode acontecer? Esse livro não vai vender, não. Porque ainda existem algumas pessoas que se lembram e querem rememorar aquele tempo. Uhum. Mas se você fizer um livro, primeiro que esse livro vai ficar muito grande. E o pessoal hoje não está lendo muito mais também, não. E acho que não vai ter essa repercussão. O Zé Vaz, depois, a filha dele, lançou a segunda edição, quando já colocou o jornalismo. Eu tenho até os dois livros, o primeiro e o segundo. Então a diferença está só no jornalismo, que ele fala da época que foram criados os jornais e tal. E passa de passagem pelo jornalismo também, mas fala. O FMG poderia se interessar como o acervo cultural dela, mas nós não chegamos a procurar ninguém, não. Só tivemos a ideia, o grupo que se reuniu foi Ronaldo Nascimento, o Erasmo Ângelo, o Luiz Fernando Pérez, o Jackson, Rogério Pérez, irmão do Luiz Fernando. E aí nós fizemos a reunião na minha casa. E nós ficamos de coordenar o livro, Ronaldo e eu. Uhum. Só que eu comecei a procurar o pessoal e deu azar. O problema foi a gente demorou muito tempo para tentar reavivar a memória da televisão. E já não tem mais tantas pessoas assim que poderiam participar, sabe? Entendi. Tem o Erasmo, que foi pioneiro no esporte, o Luiz foi da redação, o Luiz Fernando, o Jackson foi da redação, começou lá, o Rogério foi do esporte, e eu fui da redação, né? Eu fui redator e apresentador. O que me marcou muito foi na apresentação, não foi a redação. Uhum. Então não teve como a gente levar o livro adiante. Já tinha um título? Você sabe que não tinha? A intenção na época foi A Verdade sobre a TV da Colômbia, baseado no livro do Zé Vaz. Uhum. Só que depois ele editou, a filha dele fez a segunda edição, aí A Verdade apareceu. Então seria a história real da televisão, uma coisa assim, né? Mas não teve andamento, não. Entendi. Por acaso, quantas páginas? Você falou que ele tem muitas páginas. Teria umas 1000 páginas, porque era muita gente para a gente ouvir. E a intenção era que o cara falasse, nós íamos transcrever, pura e simplesmente. Procurar um por um, o pessoal da técnica, porque eu tenho comigo, o Zé Vaz me deu, na época que a televisão fechou, a relação de todos os funcionários. De todos os que trabalharam lá. Entendi. Alguns, por terem passado por lá, ou por uma razão que eu não sei, o nome deles não consta na relação, mas a gente sabe que eles trabalharam lá. Uhum. Aí, quem que nós procuraríamos? Todos aqueles. Todos não, né? Nós íamos selecionar, porque eram quase 200. Uhum. Nós pretendíamos selecionar ali uns 10 ou 15, mas o depoimento deles gravado, a gente ia transcrever as fitas, degravar a fita e colocar no livro, mais as histórias que a gente tinha, né? Na minha pesquisa, o livro As Margens que Me Comprimem já foi editado, publicado? As Margens que Me Comprimem? De quem? De quem? Escrito por vários
homenageado é André Carvalho, mas é uma reunião de pessoas, de vários jornalistas que estão escrevendo. Tem texto meu. Foi publicado? Sim? Ainda não. Ah, sim, que eu procurei. O André está retardando a publicação desse livro há pelo menos... Desde 2002, que é a pesquisa que eu fiz isso, aqui. Eu ia falar 8 anos. 2002. Então já vai fazer 9. Então o título ainda pode ser provisório, ainda pode ser que mude, né? Possível. Entendi. Porque existe a sua participação e falando justamente desses programas. Tem texto meu, texto do acho que o Gilberto Menezes, texto do... Pelo Paulo Cava. O Sinfrônio Veiga. Existe filme, fotos que o senhor tenha guardado dessa? O senhor não guarda. Sebastião. Pô, mas não leva a sério, não, é brincadeira. O André deve ter, eu não lembro de ter. Eu sou péssimo para guardar coisas, eu não gosto de guardar coisas, eu gosto de estar livre, leve, solto.